Olá, bem-vindo a esta Electric Talk dedicada à forma como o nosso ordenamento jurídico deve ser uma ferramenta para cumprirmos os objetivos ESG. Este videocast é realizado em parceria com o Crédito Agrícola e está também disponível no formato podcast. O direito é um pilar essencial de qualquer sociedade, proporcionando proteção, segurança e uma base organizacional sólida para que as pessoas, por elas próprias ou em associação com outras, possam desenvolver as suas atividades pessoais e profissionais. Assim como a sociedade evolui nas suas práticas e objetivos, também o ordenamento jurídico tem que se adaptar a todas essas alterações. É por isso importante compreender como pode o direito não só acompanhar, mas idealmente potenciar as mudanças que precisamos de realizar de forma urgente para cumprirmos os desafios sociais e ambientais que enfrentamos. Nesta Electric Talk, vamos focar-nos em dois temas de particular importância na gestão das cadeias de valor das empresas: o respeito pelos direitos humanos, especificamente no combate à desigualdade, e a necessidade de atingirmos o net zero das nossas atividades no cumprimento do que está estabelecido no Acordo de Paris. Felizmente, para analisarmos estas questões, contamos com a presença de Bruno Ferreira, advogado e sócio da PLMJ, que, para além de ser especialista no sistema bancário, financiamento e mercado de capitais, tem dedicado muita atenção ao tema da governança e dos critérios ESG. Bruno, muito obrigado por estar connosco e conto com a sua ajuda para lançarmos um pouco de luz sobre estas temáticas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje, obrigado pelo convite. Regressar aqui também a esta casa, para mim também tem sido bastante importante. Obrigado. Sabemos que a nossa lei fundamental, a Constituição da República Portuguesa, tem consagrada a proteção dos direitos humanos, como o direito à vida, à liberdade, à segurança, a liberdade de expressão, entre outros. Numa sociedade moderna, nós damos estes direitos como adquiridos e achamos que, se calhar, até não somos tão vigilantes quanto devíamos. E isso faz com que, na prática, muitas vezes exista uma outra realidade, como é, por exemplo, o caso do direito à igualdade e da não discriminação. Como é que o direito nos pode ajudar a fazer melhor nesta área dentro das organizações? O direito tem uma função muito importante de ajudar a determinar e a condicionar os comportamentos das pessoas. E por isso ele tem um papel muito importante no seio das organizações, precisamente para procurar alinhar as práticas internas da organização com aquilo que são os desejos da sociedade nos seus vários momentos. E por isso ele é muito importante para isso, só que infelizmente não é suficiente. Há um tema até bastante interessante que tem que ver com o nível de aplicação do direito. E que em Portugal, contrariamente ao que acontece nos países anglo-saxónicos, não há uma expressão única ou uma tradução única para a referência àquilo que os ingleses e os americanos chamam o enforcement, que não é nada mais do que fazer aplicar o direito na prática. E isso em Portugal tem algumas limitações que, a meu ver, só conseguem ser ultrapassadas pela existência de uma cultura organizacional que esteja alinhada com os interesses e os valores que estão subjacentes a essas regras do direito. Porque, infelizmente, sem que exista dentro das organizações uma cultura que permita fazer aplicar esses ideais e esses interesses e esses valores que estão contidos no próprio direito, será muito difícil. E, portanto, o direito aí funciona como uma espécie de base que pode ajudar a melhorar e a alinhar os comportamentos que são desejados dentro de uma organização, mas infelizmente não é suficiente e é preciso, para uma organização, continuar a trabalhar continuamente qual é a sua cultura interna, para então assim fazer valer a proteção dos direitos humanos e o alinhamento e a igualdade de tratamento e todo um conjunto de valores que estão íncitos nessa expressão de direitos humanos aí que também referiu. Num ordenamento jurídico como o português, moderno e cada vez mais interligado com o ordenamento jurídico da União Europeia, as violações de direitos humanos são felizmente exceções e existem mecanismos para as detectar e para as combater. Mas com a globalização nós temos relações comerciais e consumimos bens que são produzidos em países onde esses direitos são sistematicamente violados, como é o caso do trabalho infantil ou das condições desumanas de trabalho. Como é que podemos agir aqui? Esse é um problema, de facto, muito importante e fundamental, que tem que ver com, no fundo, a dimensão das cadeias de valor
que foi criada com a globalização. E enquanto nós, se calhar para dar um exemplo concreto, aqui em Portugal conseguimos, e no resto da Europa, conseguimos ter a aplicação de um determinado conjunto de estándares relativos à proteção dos direitos humanos, de facto, nem sempre foi assim quando a cadeia de valor, quando os produtos passaram a ter componentes produzidas noutros países, quando esses produtos passaram a ser vendidos aqui e o controle que a própria jurisdição, dando o exemplo de Portugal, faz sobre a origem destes produtos é bastante mais difícil e bastante mais distante. E, portanto, isso hoje em dia é um desafio muito grande que os reguladores e os legisladores enfrentam, está a ser enfrentado atualmente na União Europeia, nomeadamente com uma legislação sobre o dever de diligência e a sustentabilidade, que sim, vai criar regras relativamente aos deveres que as próprias empresas têm de fazer a verificação da forma como são produzidos os seus bens e as partes componentes dos bens que comercializam, e portanto aí vai haver uma grande evolução e está neste momento a ser produzida essa legislação a nível europeu, que eu creio que vai ser uma autêntica revolução nesta matéria. Há uns dias o Elon Musk dizia numa entrevista que uma das soluções possíveis, e ele referia-se especificamente às minas de cobalto, onde nós sabemos que em África, enfim, muitas vezes vê-se trabalho, sabemos casos de trabalho infantil, não é, nas minas, que ele disse que uma das soluções era pôr câmaras de videovigilância nas minas e tudo isso, mas aí vamos ter outros problemas associados, não é? Depois a proteção da privacidade, portanto tudo isto, há aqui uma série de, mesmo para nós haver maior transparência, a transparência aqui também pode ter alguns limites. Não, é muito complicado, vai ser um problema difícil de resolver, eu acho que ele não vai conseguir ser resolvido só de uma penada, vai demorar ainda umas quantas gerações a ser resolvido, e enfrenta questões delicadas como, por exemplo, um dos direitos humanos aqui adquiridos, dos direitos laborais, que se podem considerar inseridos no âmbito dos direitos humanos, é o direito ao descanso semanal e ao horário de trabalho. Mas depois nós vamos para certas jurisdições onde o próprio conceito de horário de trabalho ou de férias, ou período de férias anuais pagos são ou não existentes, ou é difícil adaptar e fazer essa comparação, e portanto há aqui um conjunto de dificuldades. Eu acho que definitivamente não me parece que as câmaras vão resolver esse problema. É claro que o ideal era que o resto do mundo viesse um dia a acompanhar os estándares que nós aplicamos aqui na Europa, mas depois também é uma visão um bocadinho eurocêntrica, porque esquece a perspectiva cultural desses países e as realidades diferentes que possam existir quando são tratadas determinadas matérias, e um exemplo disso é precisamente esta questão das férias e do período de descanso anual, que é uma coisa que, mesmo entre a Europa e os Estados Unidos da América, não tem uma comparação fácil. Mas, no entanto, por exemplo, se nós na União Europeia assumirmos que o bem-estar dos cidadãos passa a ser um valor e um objetivo essencial, devíamos pelo menos ver se conseguimos exportar esse conceito, não é, para outras partes do mundo. Agora, as consequências que isso iria ter, até em termos dos preços dos produtos e tudo isso iria ter um impacto que se calhar é difícil de prever nesta fase. Claro, essa exportação depois também enfrenta um conjunto de dificuldades, desde logo pelos diferentes estádios de desenvolvimento que os países estão e pela dificuldade e a impossibilidade, até mesmo da perspectiva ética, em impor padrões diferentes noutros países. Isso é sempre uma tarefa rodeada de dificuldades. Acho que isso é um caminho que se tem de percorrer quando for possível e quando existir um alinhamento cultural e de valores entre os vários países envolvidos. Passando para a questão da emergência climática, e agora com notícias muito recentes de que provavelmente vamos ultrapassar o limite de 1,5 graus de aquecimento global dentro de cerca de 5 anos, e que, enfim, todos os especialistas apontam que se não conseguirmos reverter isso e que se isso não for uma questão temporária, vamos ter consequências muito graves. É, no entanto, útil que a grande maioria dos países tenha assinado o Acordo de Paris. Portanto, existe um plano, existe um compromisso, mas a adoção das medidas para a obtenção destes objetivos está longe de ser coerente e consensual. Quais os principais desafios que se colocam para as entidades que trabalham em países e jurisdições diferentes? E como é que podemos resolver? Pois, há pouco falámos precisamente sobre as dificuldades que
que existem nesses países. No fundo, no seio existem dois problemas, no seio desta questão existem dois problemas. O próprio problema da transição energética e de evitar cumprir os objetivos do Acordo de Paris e, por outro lado, a forma de lidar com o desenvolvimento dos outros países. Têm existido diversos compromissos geopolíticos quanto a isso, em termos até de transferência de valor e de investimento de um conjunto determinado de países, nos países em vias de desenvolvimento e que não tem propriamente sido fácil de cumprir e não tem, em boa medida, até sido cumprido, sob protesto até de muitos desses países em vias de desenvolvimento. Agora, o que é verdade é que as próprias empresas vão tendo de se envolver cada vez mais com este tema. Por um lado, quer porque os seus modelos de negócios podem estar postos em causa, não é? Na tal perspectiva outside-in, que é o impacto que as alterações climáticas têm no modelo de negócios. Pensemos, por exemplo, num resort turístico à beira-mar plantado e, portanto, logo aí as alterações climáticas, a subida do nível dos oceanos irá, de certa forma, evidente, ter um impacto no seu modelo de negócios, mas, sobretudo, da outra perspectiva mais de inside-out, que é verificar qual o impacto que a própria atividade das empresas tem. É claro que depois há aqui um conjunto de níveis em que pode existir compromisso e até onde é que deve ir esta obrigação das próprias empresas, se é só verificar a forma como os seus bens são produzidos num outro país, se é, para além de ver a forma como esses bens são produzidos noutro país, também a obrigação de ver como é que os seus produtos são utilizados, não é? Nós temos visto, historicamente, este debate sempre muito interessante sobre a reciclagem e sobre quem é que recai o ónus da reciclagem, se é sobre as empresas que vendem os produtos, se é sobre os consumidores que os adquirem, não é? E temos visto esta variação e esta flutuação entre o pêndulo, umas vezes vai para um lado ou para o outro, também há aqui um investimento há grande. advogados bons de um lado e do outro. Há do outro lado e, portanto, isso é um tema complicado, mas sem dúvida que as empresas não vão conseguir deixar de se envolver nessa questão em termos muito detalhados e terem planos e conseguirem até planear, avaliar o impacto que estão a ter a esse nível. Depois há outras questões que não são tão relevantes, eu penso, para o nosso país e para a cultura como a europeia, que são coisas que passam mais pela intervenção política das empresas, que é algo que nós vemos com muita frequência nos Estados Unidos da América. E eu acho que isso depois também prejudica um pouco a qualidade do debate na Europa, porque há essa diferença abissal, não é? Eu acho que na Europa seria impossível uma situação como a luta política que está a existir entre a Disney e o governador Ron DeSantis, só que isto depois entra numa espécie de caldo de debate que envolve também as alterações climáticas e que, de certa forma, depois é transportado para a Europa, onde esta discussão política e de intervenção política acaba por não existir. E isso está a ser, a meu ver, até um bocadinho contaminado o papel das empresas e está a contaminar esse debate sobre o papel das empresas ao nível das alterações climáticas, que a meu ver, um papel essencial. Mas relativamente, cada setor depois também tem os seus desafios próprios e no caso, por exemplo, do setor financeiro, o setor bancário, relativamente, por exemplo, às questões das alterações climáticas e das alterações que têm que ser feitas, uma parte substancial está na sua carteira de investimentos, portanto, indiretamente, através da atividade dos seus clientes a quem emprestam dinheiro para desenvolver as suas atividades. Como é que podemos olhar para esta questão mais específica das entidades financeiras? Essa questão é uma questão muito interessante porque tem tido, até historicamente, mesmo antes deste momento mais recente de debate em torno do papel das empresas nos direitos humanos e no ambiente, já tem uma grande história. Desde os princípios orientadores das Nações Unidas sobre as empresas e os direitos humanos,
desde que isso foi aprovado em 2011 nas Nações Unidas, tem havido debate sobre qual é o papel das instituições financeiras, precisamente, e quanto é que é o seu dever de diligência em investigar o que é que as empresas que elas financiam fazem. Tem sido um debate grande, os bancos tendem, as instituições financeiras tendem a puxar mais para um lado que apenas precisam de verificar o impacto imediato que tem nos direitos humanos, por exemplo, enquanto que a interpretação dos órgãos das Nações Unidas tem sido aquela de que as empresas, as instituições financeiras têm de ir um pouco mais longe e verificar os impactos não só que o seu dinheiro tem, que a utilização do seu dinheiro tem imediato, mas mais do que isso ver o que é que, por exemplo, as empresas que financiam ou os grupos que financiam, que impacto é que têm algumas das suas subsidiárias em termos, por exemplo, de exploração de minerais ou de produção de café, coisas assim dessas. Esta diretiva de que eu falei há pouco sobre o dever de diligência, este é um dos temas que está a ser negociado agora e que os grupos de interesse das instituições financeiras estão a procurar também condicionar e alinhar com os seus interesses, e a Comissão Europeia, clarificar, e a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu também estão num debate também com o Conselho sobre qual é a extensão da diligência que podem ter as instituições financeiras. É um tema em aberto, mas dificilmente passará só pela análise do impacto imediato da utilização do seu dinheiro. Há de ter um bocadinho um maior âmbito, aliás, porque isso está alinhado com o critério a que ficam sujeitas as restantes grandes empresas. Sim. Que vão ter de analisar a forma e os impactos que toda a sua cadeia de valor tem, e, portanto, desde o mais ínfimo elemento que compõe o seu produto vai ter de ser analisado e ser verificada a sua origem. E, portanto, eu acho que as instituições financeiras aí também vão ter um papel Mas haverá aqui um princípio subjacente de que deveremos descontinuar as atividades que, embora possam ser potencialmente bastante rentáveis, devemos incentivar a que sejam orientados os investimentos para outro tipo de serviços. Esse é um desafio. Esse é um desafio grande, especialmente, é claro, pela indústria de fósseis, de combustíveis fósseis, não é? Há aqui uma necessidade de financiamento gigantesca em termos de transição e, portanto, aí as instituições financeiras vão desempenhar um papel, certamente. Agora, em termos de investimento naquelas indústrias que não se adaptem ou não estejam com vista a fazer uma transição do seu modelo de negócio para um modelo de negócio mais alinhado, isso de facto vai criar um problema substancial. Estamos a assistir já no mercado esses ativos a serem negociados e muitos dos grupos financeiros internacionais a deixarem de financiar ou investir nesse conjunto de ativos, e portanto isso é uma realidade que necessariamente vai enfrentar essa indústria. Se é bom ou se é mau, eu acho que o tempo dirá, mas o que é verdade é que o valor dessas indústrias já está a ser afetado pela ausência de financiamento ou pela existência de restrições de financiamento, como não existiam até agora. Todavia, nessas práticas, é conveniente que os Estados também vão dando o exemplo, não é? Exigir às empresas coisas que os Estados não fazem também é uma coisa que não terá muita lógica, está de acordo? Não, claro, isso é um princípio muito interessante do direito, é que não podemos acusar outro de fazer uma coisa que nós estamos a fazer, até é um princípio muito famoso da boa-fé, e portanto isso aí, quer em termos éticos, quer depois em termos políticos ainda mais Sim, mas no caso, relevante. por exemplo, das atividades das empresas que trabalham, enfim, que exploram toda esta componente do petróleo e do gás, elas continuam também a ser bastante subsidiadas pelos próprios Estados e, portanto, é preciso compreender que, enquanto forem uma necessidade, se calhar faz algum sentido, mas a exigência para as empresas também tem que ser acompanhada de uma estratégia diferente por parte dos Estados. Não, isso é verdade, e estamos a ver o impacto que isso tem com alterações como as
resultantes do conflito na Ucrânia e das necessidades de adaptação das fontes de energia de cada um dos países e, portanto, eu acho que isso, de facto, é difícil que haja uma opção linear relativamente a todas essas matérias. Em Portugal, a produção de legislação competente tem acompanhado as necessidades do desenvolvimento sustentável? Eu acho que em Portugal temos alguma... A integração europeia fez com que estivéssemos sempre muito alinhados com aquelas que são as decisões que são tomadas com a nossa participação a nível europeu. Mas tem tido alguma dificuldade na produção legislativa que não passa apenas, e para simplificar, pela cópia dessa legislação, quando ela não seja de aplicação direta. E, portanto, podemos dizer que enquanto que em Portugal, em geral, existem algumas ilhas, podemos assim dizer, de qualidade de produção legislativa, que é bem pensada, eu acho que existe alguma dificuldade e não temos uma massa crítica de conhecimento suficiente que nos leve a refletir mais cuidadosamente sobre a legislação que estamos a aprovar. Há exemplos de situações em que, de facto, a legislação são realizadas consultas públicas e é realizada uma reflexão mais aturada sobre os interesses em causa e os impactos que vai ter a legislação, mas isso é muito raro e, portanto, não só da perspectiva dos setores onde necessitamos de ter mais alguma dinâmica legislativa, mas também na própria qualidade dessa legislação temos algumas fragilidades em Portugal que de facto só estrategicamente só com um pensamento estratégico de produção legislativa é que conseguimos colmatar, o que enfrenta algumas dificuldades, nomeadamente em termos de implementação de legislação europeia e as dificuldades que tem, por exemplo, nós vemos isso no cumprimento dos prazos de transposição da legislação europeia, que não somos propriamente brilhantes nesse aspecto. Agora, isso não se resolve de um dia para o outro, é preciso haver uma massa crítica, pessoas com capacidade e até métodos do próprio Estado para que possa ouvir todos os interessados e possa refletir mais aturadamente sobre a legislação que é preciso produzir. Uma questão que nos preocupa a nós, que trabalhamos na área da comunicação, é precisamente a comunicação relativa às questões sociais e ambientais das organizações. A nossa legislação é adequada para garantir critérios de exigência de formulação de elementos de reporte sobre sustentabilidade e isso será um contributo importante, por exemplo, para limitar o greenwashing? Não, é uma contribuição essencial para limitar o greenwashing. Não é suficiente, mas é essencial. E hoje em dia, em virtude da transposição das diretivas europeias e mais recentemente da diretiva sobre reporte de sustentabilidade, que teve um âmbito de aplicação bastante mais alargado do que tinha a anterior regulação nessa matéria e depois todo o caminho percorrido na taxonomia europeia relacionada com estas matérias. Hoje em dia já existe um conjunto de ferramentas que podemos dizer que são bastante úteis em termos de criar essa situação de transparência e evitar o greenwashing. Existe depois um outro caminho diferente, que é aqueles que consideram, como eu considero, que só a transparência não é suficiente. E esse caminho está a ser percorrido, de facto, pela diretiva do diligence e do dever de diligência, que vai criar nas empresas uma obrigação adicional de implementar determinados mecanismos que vai um pouco para além daquela que é só um conjunto de regras de transparência sobre esta matéria e, portanto, vai ser bastante mais injuntiva quanto à questão do papel que as empresas têm nestas matérias
da sustentabilidade. Mas aqui é uma questão, ainda continua a ser possível às empresas, aos grandes grupos que têm áreas que estão muito empenhadas no desenvolvimento sustentável, mas têm outras que nem por isso escolherem comunicar e serem transparentes relativamente às questões mais benéficas para a sua imagem. Como é que, por exemplo, esta situação pode ser... Não, isso ainda, acho que, e mesmo qualquer legislação não vai ser perfeita a eliminar o greenwashing ou uma comunicação mais parcial quanto ao desempenho das empresas. Hoje em dia isso ainda pode acontecer ainda mais num país como Portugal, onde o enforcement das regras é um pouco menor e, portanto, por isso é que eu acho que são precisos mecanismos adicionais aos mecanismos de transparência para países exatamente como o nosso, onde a existência de regras de transparência não é suficiente para condicionar os comportamentos das empresas. Até porque nós vemos que noutros mercados, e pronto, é uma realidade que já, em certa medida, está a vir para Portugal, mas não em grande medida, mas noutros mercados nós verificamos o ativismo por parte dos investidores e dos acionistas que visam condicionar o comportamento das empresas. Vimos a litigância ambiental que também tem feito condicionar o comportamento das empresas. Portanto, existem um conjunto de outros mecanismos adicionais que em Portugal ainda não são perfeitos para utilizar essa transparência e condicionar o comportamento das empresas. Mas muitos deles hão de cá chegar, alguns deles noutras áreas, como as class actions, já estão a chegar em várias matérias em Portugal e, portanto, as empresas já estão a sofrer isso no dia-a-dia. Ainda não está propriamente a incidir sobre esta vertente ambiental, mas de certa medida já está a incidir sobre partes de direitos humanos, como são questões relacionadas com o direito dos consumidores ou com a proteção dos dados pessoais e, portanto, esse é um caminho que, noutra escala, irá necessariamente também chegar a Portugal. Relativamente a estas questões de ESG em Portugal, sei que o Bruno tem olhado muito para estas questões. Imagino que estava no governo, e um governo já numa fase da nossa sociedade um bocadinho mais evoluída e tinha ampla confiança da Primeira-Ministra e também da Ministra das Finanças. Qual é que era a área em que decidia que seria o seu objetivo e o que é que gostaria de facto de modificar na nossa sociedade e no nosso modus operandi? Eu acho que para nós temos uma escala a escala ideal para servirmos como laboratório de testes para a resolução de um conjunto de problemas sociais. Porque enquanto noutros países é mais difícil fazer este tipo de testes, nós aqui temos vários desafios idênticos, alguns até mais graves em termos sociais relacionados com a habitação, com os regimes de proteção social e, portanto, aí temos eu acho que o meu enfoque seria nesse setor, até porque, nas palavras do António Miguel, o CEO e founder da Maze, ele tem muita experiência em lidar com estas questões em concreto e vê e conhece as experiências no resto da Europa e vê precisamente que Portugal é digamos assim, um laboratório ideal para irmos fazendo esses testes até relacionados com, por exemplo, o cruzamento de iniciativas privadas para colmatar esta questão da necessidade de habitação e do desenvolvimento maior do regime do arrendamento e todas essas matérias. E, portanto, eu acho que essa de facto era uma questão essencial, que eu acho que seria uma das principais que eu sugeriria ser tratada. Muito bem. Bruno, obrigadíssimo. Foi um prazer estar aqui a conversar consigo. Nada, muito obrigado. Nós voltamos em breve com mais uma Electric Talk.